Boa noite a todos que nos ouvem pelo Facebook. Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, mais uma vez, em nome da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, de Guarapari, Espírito Santo, hoje nós vamos receber, com muito prazer, o nosso irmão Fábio Pires, o tempo chamado hoje. Ô, meus amigos queridos, muito boa noite a todos. Uma alegria imensa poder estar nessa casa de estudos Eurípides Barçanufo, o tempo chamado hoje. Poderia ser outras ideias, outros títulos, e essa ideia desse tema surge a partir de uma página que nos tocou bastante e que escolhemos para refletirmos em cima dela hoje. Essa página é do livro Contos e Apólogos, trazido pelo companheiro espiritual queridíssimo Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, e psicografado pelo Chico. No livro Contos e Apólogos, nós temos essa mensagem chamada Nos Domínios da Sombra. E eu trago essa mensagem para a nossa reflexão para ilustrar uma condição que nos fará pensar. O Espiritismo tem como uma das características principais nos fazer refletir acerca da vida e de nós mesmos. Refletir sobre a nossa postura, o nosso caminhar, pisando aqui nesse planeta na condição de encarnados, mas como seres imortais que somos, que transcenderemos ao momento da morte física e já existíamos antes do berço e seguiremos após o túmulo. Então, essa realidade nos obrigatoriamente faz pensar. E pensar e meditar, e com isso tentarmos acertar um pouco mais nessa caminhada. Pois bem, dessa mensagem eu vou pedir licença a vocês para que possamos fazer uma leitura quase que integral dela. Por quê? Porque ela tem detalhes que nos chamam muito a atenção. E eu espero que chame de vocês também, num apelo que o próprio Humberto de Campos faz de forma muito bem escrita, que é uma característica desse espírito maravilhoso. Mas vamos lá. Nós vamos introduzir a nossa fala com o caso, com o conto que ele nos apresenta. Então, assim inicia o nosso querido Humberto de Campos. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo daquela grande reunião, porque havia reunido tantos espíritos que ainda estavam na região das sombras. Começa ele. O Espiritismo, com Jesus, aclarando a mente humana, prejudica os planos infernais. Em toda parte da Terra, as criaturas começavam, a partir do Espiritismo, falava ele àquela multidão. Com o Espiritismo, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente. Indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte e aprendiam, sem maior dificuldade, as lições da justiça divina. Compreendiam, sem cadeias dogmáticas, os ensinos do Evangelho. Com o Espiritismo, pessoal, dizia ele, as pessoas oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhes cabiam no planeta. Continuou ele. Muita gente entregava seus livros nobres à caridade, à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo. E por isso, todas as atividades da sombra estavam agora ameaçadas. Então ele apresenta
a problemática que eles estavam enfrentando, porque as pessoas passaram a tomar contato com a terceira revelação, com o Espiritismo. E ele pergunta: que fazer para vencer, para superar esse perigo? Como nós vamos vencer isso? Então, a partir deste momento, ele pediu que os seus assessores, que eram muitos, apresentassem, então, sugestões. Olha que curioso. Ele pede que os seus assessores apresentem sugestões para fazer com que o Espiritismo pare de atrapalhar os planos que eles tinham. Então, depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou nos seguintes termos: procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes são entregues a forças cruéis e fatais da natureza. O maioral das trevas objetou, desencantado: o argumento não serve. Quanto mais nós avançamos nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Então, o representante da incredulidade falou: vamos semear a ideia de que Deus não existe. Logo ele foi cortado pelo chefão e falou: não, isso aí é furada. Isso aí já passou. Isso aí essa fase já foi. Então, diante dessa negativa imediata do superior, levanta-se o orientador das legiões da vaidade, que opina nos seguintes termos: espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo. Vamos separar Jesus do Espiritismo. Que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso puramente filosófico para as conclusões de ciência. E desnorteando os seguidores dessa doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. O rei das sombras anuiu complacente. Antes de falar o que ele disse, interessante, né? Eles serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que os trouxeram aqui para a Terra. Se a gente distanciar Jesus das crenças que o Espiritismo sustenta. Parece um argumento interessante, né? Mas olha o que acontece. Sim, disse o superior, essa alusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abriram para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Interessante. Sem que Jesus nos mostrasse que venceu a morte e a vida continua, isso não teria sido possível. Então é como na ideia dele, isso já está confirmado. Bem, mais um argumento falido. Aí surge o terceiro. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou: bem, discórdia é um negócio bom para afastar os espíritas, né? Vamos lá, será que vai dar certo? Sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Ele está falando da mediunidade. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores, ele está falando das reuniões, né? Entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção de dignidade própria. Separá-los-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas,
os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo. Ah, mas nem existe ninguém que fica preocupado com a vida dos outros no centro espírita. Esse cara está enganado. E os examinadores da consciência alheia, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. E assim, os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Poxa, o que vocês acham aí? Esse argumento pegou pesado, né? Vamos semear discórdia e eles vão se detestar. Vamos semear polêmica, principalmente nos tempos atuais, em que as mídias sociais facilitam esse trabalho. O chefe satânico, todavia, considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providências de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e do socorro da oração. Desistiu, essa não vai ajudar. Será que tem mais alguma? A essa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: bem, se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves, os centros espíritas, é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais, de festividades, de séries. A gente poderia atualizar, né? Festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para que os companheiros que possuem maiores deveres e responsabilidades na casa, eles não vão. E aí as pessoas que estão começando também vão esfriar. Ah, quem está na frente não veio, eu também não vou, não. Atrasando o trabalho da própria elevação. É claro, gente, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, a maioria das casas espíritas estão fechadas, então a gente está adaptando aqui para os dias de hoje, né? Nós podemos ter diversos imprevistos ou previstos que acontecem na hora da reunião e a gente acaba não participando, não ouvindo, não acompanhando. É lógico que quando essa mensagem foi escrita, ela se referia no momento em que as nossas casas estão abertas e voltarão a estar. Organizaremos, continuou ele, dificuldades para conduções, o transporte, e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos. Quem nunca passou por isso? Quem nunca recebeu uma visita que chegou na hora que você estava se organizando para sair para o centro? E de tal forma que você estava muito desconcertado em pedir a pessoa para se retirar ou dizer que você não podia recebê-lo. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Já aconteceu de tudo. Já aconteceu de eu dizer que eu tinha que sair mesmo. E já aconteceu de vezes que eu não tinha como dizer que eu ia sair e eu deixei de ir no centro. Fui forçado a não ir. E fiquei muito triste, muito aborrecido. De outras vezes já me atrasei. Já aconteceu de tudo. Aqueles telefonemas intermináveis. E disse mais um detalhe. Tumultuaremos o ambiente dos seus lares, escondendo, na época usava-se muito chapéu, né? Chapéus e bolsas, carteiras e chaves. Hoje em dia, esconderemos os celulares para que os crentes se tomem de mau humor. Onde que está essa chave que eu não acho? Cadê meu celular? Onde está o pendrive da minha palestra? Desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Olha, parece que esse argumento da desordem, ele é bom, hein? Ele já conseguiu perturbar muita gente nas casas espíritas, tenho certeza.
O soberano das trevas mostrou larga satisfação, Blunt ajuntou. Sim, isso é precioso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Rotina, hein? Ai de nós se não tivermos vigilância contra as influências. Entretanto, carecemos de recurso diferente. Não ficou satisfeito. Queria algo mais contundente. E aí surge então o responsável pelas falanges da dúvida. Ergueu-se e disse: bem, as reuniões referidas são sempre valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, os médiuns, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios. É coisa da cabeça deles, não existe nada de espírito. Obrigando-os a se sentirem mentirosos, enganadores, mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que os demais companheiros se vejam incapazes e as reuniões desmoralizadas. Bem sórdida essa estratégia, né? Incutir na cabeça dos médiuns que, na verdade, o que eles têm é algo que foi inventado por eles mesmos, ou até algum distúrbio. Não tem nada de veracidade, não tem nada de espírito ali. O mentor do recinto aprovou a alegação, mas não era ainda o que ele queria. Considerou-se indiscutivelmente o combate dos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante. Olha, gente, que a incredulidade, a vaidade, a discórdia, a desordem, a dúvida são situações que minam, que já minaram e que podem continuar minando o movimento espírita, os trabalhadores do bem, as casas, mesmo aquelas sérias que se deixem levar por esses argumentos. Por isso que a vigilância é sempre necessária. Mas, para terminar a nossa história, levanta-se então. Foi aí que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso. Ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Muito bonito isso, né? Eu, por exemplo, achei fantástico. As imagens, as figuras, a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Tão impressionado ficou também o orientador soberano das trevas, que, com muito espanto e ira, cortou-lhe as palavras, exclamando: que é isso? Onde você pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo à caridade, é de fato o roteiro da luz. Mas, agora vem o mas diremos que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes
não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer como está no íntimo de cada criatura que está reencarnada, para vermos como ficarão depois da morte. Para que pressa, gente? Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O rei das sombras sorriu feliz e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações. Bravo, bravo, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Meus queridos irmãos, encerramos aqui o conto de Humberto de Campos. É assim que ele encerra. O astuto condutor das legiões da preguiça, com seu argumento infalível da inércia, havia vencido. E todos comemoravam a estratégia que seria utilizada para minar o trabalho do bem abraçado por pessoas de muito boa índole, de boa vontade, mas que alimentando em sua mente que, deixa mais para frente, a evolução não dá saltos, para que eu vou correr? Meus amigos, eu não estou aqui fazendo nenhum deboche, nenhum desdém, eu não estou sendo irônico, eu estou apenas trazendo o caso, na minha pálida interpretação, é óbvio, daquilo que o irmão X nos trouxe. Mas se vocês perceberam, e acredito que ficou muito claro, ele usa dessa ironia fina para nos trazer um alerta profundo sobre não perdermos tempo. O dia de hoje é o mais importante para todos nós. A preguiça é um mal terrível, todos os outros o são. Todos os que foram elencados e ali estão, nos trazem prejuízos tremendos. Mas a preguiça, traduzida pela inércia, pela acomodação e pela dificuldade de sairmos da posição espiritual em que nos encontramos, essa sim pode nos estacionar por muito tempo. Por que nós estamos falando nisso? Olha só, o Espiritismo tem, dentre os seus postulados, nós temos diversos princípios, fundamentos que sustentam a crença espírita. A vida após a morte, a continuidade, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, vida em outros planetas, a evolução, a existência de Deus, Jesus como mestre e guia, o Evangelho como roteiro, a lei de causa e efeito e, obviamente, a reencarnação, fazendo aquela costura bendita com todo esse conhecimento filosófico comprovado por tantos trabalhos sérios, científicos, vem nos trazer, e a ideia moral, as consequências morais, a reencarnação vem nos trazer a ideia fabulosa e consoladora da justiça de Deus. Reencarnar, como nos traz aqui o livro A Volta, que não é um livro espírita, mas que nos traz a ideia a história de James Houston Jr., aquele piloto da Segunda Guerra Mundial que morreu abatido pelos japoneses num avião que foi destroçado e depois reencarna e tem lembranças inúmeras da sua paixão por aviação e da sua vida passada. Os pais
evangélicos, protestantes, depois de muito pesquisar, chegam à conclusão, a única que fazia sentido depois de tudo que viram, que era reencarnação. É a reencarnação que nos mostra prodígios e que, na verdade, nos explica como podem existir prodígios infantis nas artes, nas ciências, entrando nas universidades ainda na fase adolescente, com ideias impressionantes e com habilidades inconcebíveis para a sua idade. É a reencarnação. É a reencarnação que nos traz essa luz bendita. É a reencarnação que é sinônimo para todos nós, no sentido maior do que vem a ser justiça divina. Como assim? Porque é só a reencarnação que nos faz olhar o mundo à nossa volta com tantas disparidades desde o berço e ainda assim ter a convicção de que Deus é justo. Por exemplo, o filho do príncipe da Inglaterra, de um dos possíveis futuros herdeiros do trono, o garotinho lindo no colo da mãe, é filho de Deus. Tem um caminho para ganhar o céu. Ser um homem bom, justo, honesto, feliz com o que a terra pode lhe dar. E o filho de Deus que está no colo dessa mãe, ou na barriga, ou os outros dois irmãozinhos aqui, numa tapera, ou ainda esse que vai nascer da mãe atrás das grades. Como é que podemos olhar o filho, o herdeiro do trono da Inglaterra e o filho dessa mãe atrás das grades? Ambos são filhos de Deus, mas Deus é bom. Deus é pai justo. Jesus nos apresentou, mas que pai é esse que escolhe um para ser feliz e o outro para ser marcado pela má sorte desde o nascimento? Não quer dizer que pelo livre-arbítrio ele não possa ter uma vida honrada e superar todas as adversidades e vencer no mundo e o mundo. Mas as chances são iguais? Não, não são. Então é só com a dádiva do conhecimento da reencarnação, que não é invenção espírita, todos nós sabemos, ele existe no seio de crenças, ideologias, de filosofias tão antigas, quase quanto o próprio planeta, mas a reencarnação nos traz essa ideia. Que a vida não é uma corrida injusta, porque até aqui, nessa maratona aquática, a gente tem uma justiça. Tem uns caras aqui, ó, que estão bem na frente, e tem um último aqui que está esperando a todo mundo entrar na água. A gente poderia dizer que é injusto. Esse daqui vai chegar primeiro, mas isso aqui obedece um ranking. Um ranqueamento humano com base nas provas, nas classificações que esses atletas tiveram. Então, por que haveria Deus de ser mais injusto do que uma prova humana de natação para ver a resistência, que é uma coisa bacana? Mas olha, não. A reencarnação nos traz a convicção de que nós estamos na caminhada, como nos disse Kardec, sob os olhares supremos para alcançarmos a evolução. Na questão 166 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na letra B dessa questão, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, óbvio. Todos contamos muitas existências. Estou falando isso aqui para não deixar dúvida que na crença que sustentamos a reencarnação é algo básico, é algo fundamental. É sim. E é essa reencarnação que nos alivia o peso, a convicção absoluta de, mesmo olhando um mundo tão confuso, aparentemente caótico, com tantas lutas, tantas dissidências, nada está perdido. Estamos reencarnados no momento melhor que deveríamos estar, precisávamos estar aqui agora, temos uma contribuição para dar para o mundo e para nós mesmos no processo evolutivo, somos herdeiros dos nossos próprios atos
então o presente é uma herança daquilo que já construímos ou contribuímos para construir como sociedade, como humanidade? Mas a única coisa que a gente não pode fazer disso tudo é usar a reencarnação como desculpa para a nossa indolência. É usar aquele ditado que eu falei agora há pouco. A evolução não dá saltos. Um dia, deixa eu ir devagar. Claro que nós sabemos que é um dia de cada vez. Claro que nós temos a convicção absoluta que não nos tornaremos anjos nessa existência. E nem na próxima, e nem na outra. A gente vai precisar de muito tempo para despirmos as mazelas morais que temos. A única coisa que a gente não pode fazer é postergar, é deixar para amanhã. Foi isso que Humberto de Campos quis dizer. Qual que é a estratégia para minar uma belíssima ideia? Depois a gente faz isso, agora não. Depois a gente mexe com isso. Para que pressa? Para que afobamento? Deus dá oportunidade sempre. E olha, esse é um argumento, infelizmente, errôneo, e por que não dizer até leviano, que algumas pessoas que não conhecem o Espiritismo se utilizam quando quando conversam com alguém sobre os preceitos. Mas vocês acham que pode fazer o que quiser porque vai ter outra encarnação para recuperar ou para pagar os erros. Não é bem assim. Quem diz isso não entendeu muito bem as consequências, porque tudo isso é regido por uma lei perfeita chamada causa e efeito. Nossos atos são passíveis de responsabilidade. Nós temos livre-arbítrio, não é libertinagem. Então, meus irmãos, o chamamento de Humberto de Campos é dizer assim, não deixa para depois. Na leitura inicial do Odilon Fernandes que nós fizemos, nós vimos aquela fala tão interessante. Se todos os grandes gênios da humanidade tivessem alteras ideias, as invenções que materializaram-se praticamente na sua cabeça, as belíssimas composições que os grandes músicos da humanidade tiveram como inspiração, os políticos que fizeram reformas que impulsionaram a humanidade, aqueles que foram intuídos e aqueceram, ou mesmo os grandes religiosos que representaram o pensamento de Deus e de Jesus na Terra, se ele tivesse falado assim, mas se eu não fizer, um outro faz. Os espíritos, inclusive, disseram isso para Kardec, vocês lembram? Se você não der conta do recado, outro virá e realizará. Mas Kardec podia ter se acomodado, a saúde dele foi-se embora. De tanto trabalhar, de acordar cedo, dormir tarde, para nos legar as bases seguras da doutrina. Mas ele não se acomodou. Chico se acomodou numa vida de doação. Não, eu vou deixar para depois, porque o Divaldo está chegando aí, tem o Bacelli, tem tantos médiuns, esse, aquele outro. Não. Claro que o Emmanuel falava para ele, vamos trabalhar, vamos trabalhar. A Joana fala para o Divaldo, você tem que psicografar, eu estou tantos por cento morto, eu estou 100% morta, então isso não é desculpa, vamos trabalhar, vamos servir. Então, os exemplos é o seguinte, a pandemia não me deixa fazer nada, dá para fazer alguma coisa, dá para se adaptar, dá para buscar alternativas. Meus irmãos, olha essa pequena página do querido Emmanuel. Hoje é o tempo. Ontem fostes o que eras. Amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Aproveita agora. O livro chama-se Agora é o Tempo. Interessante ouvir isso de um espírito que aprendeu uma lição muito dura e muito amarga. Acredito que a maioria de vocês conheça a história do senador romano,
Orgulhoso que encontrou-se com Jesus discretamente à noite, atendendo a uma rogativa da esposa para que buscasse dele a cura da filha leprosa. E ele escuta de Jesus, de joelhos, sem conseguir falar uma palavra: você pode me seguir agora ou daqui a séculos sem fim, depois de muitos séculos. Mas esclareceu que aquilo teria um preço para ele. E quantas dores o senador colheu já naquela encarnação pela dureza do seu coração. Ao contrário da sua esposa Lívia, que, segundo diz Divaldo numa fala, nunca mais precisou reencarnar na Terra. Então é Emmanuel que aprendeu essa dura lição. Vem nos dizer, aproveita o tempo de agora. O Espírito Meimei fala na mensagem hoje. Hoje é o momento de renovar o coração. Olha os exemplos legais que ela dá. Varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto e extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Olha que legal. Figuras de linguagem interessantíssimas. A ferrugem da ociosidade. Quem aí está envolvido pelo vinagre do desencanto? Ou pelo bolor da tristeza, deixando-se amorfinar-se? Ou ainda pelo caruncho do desânimo que te corrói e te impede de erguer, ficar de pé e seguir em frente. E diz ela, hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Continua ela, levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho, para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. Lindo demais. Está no livro Instruções Psicofônicas. A mensagem chamada Hoje. Olha que bacana. A escada luminosa do trabalho, Jesus nos convidando para o servir, o doar, o amar agora, no tempo chamado hoje, superando aos convites das legiões da inércia. Meus queridos irmãos, a mensagem é singela. Eu tenho certeza que vocês já escutaram tantas vezes nas palestras espíritas, nas leituras que já fizeram, até em canções belas. O manancial do Evangelho, chegando até nós e dizendo, serve, trabalha, confia, segue adiante. Crê e trabalha. Não esmoreças. Parecem assim, clamores do céu para com a terra. Se nós achamos exagerada essa proposta, nós temos direito de cultivar o descanso próprio, a acomodação, o livre-arbítrio de não querer fazer, e o temos, é verdade. Não seremos forçados, a menos que a nossa vontade impere. Mas se a gente deixar que os convites dessa ignorância que ainda detemos em nós fale mais contundente do que o convite sublime ao bem e ao serviço hoje e agora, quem sabe como regressará amanhã? Quem de nós pode afiançar o que te espera no dia de amanhã? No mês que vem, que está próximo, né? No ano, no século que estamos a caminho. Que encarnação, em que lugar do mundo, em que companhias, se a gente quisesse falar em linguagens de transição planetária, em que planeta, né? Reencarnaremos. Então não é bom negócio deixar para depois. Em todos os sentidos. Mas o mais importante é deixar que o caminho evolutivo, que o carro da evolução estacione.
Para encerrar, eu gostaria de fazer uma leitura bem rápida dessa mensagem que você vê que eu estou falando as mesmas coisas com linguagens diferentes, talvez, mas para que a gente vá dormir hoje pensando nisso. É o meu convite singelo e que com muita gratidão, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos nessa casa bendita. Hoje sim, Emmanuel, mais uma vez, no livro Ideal Espírita. Hoje sim. Ontem, passado. Amanhã, futuro. Hoje, agora. Ontem, promessa. Amanhã, probabilidade. Hoje, ação. Ontem, parecia. Amanhã, quem sabe? Hoje, sem dúvida. Ontem, anseio. Amanhã, mudança. Hoje, oportunidade. Ontem, sementeira. Amanhã, colheita. Hoje, seleção. Ontem, não mais. Amanhã, talvez. Hoje, sim. Ontem foi, amanhã será. Hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos permita abraçar o tempo chamado hoje. E hoje não significa exatamente dia 28/1, mas hoje ainda dá para fazer alguma coisa. Dar um telefonema para alguém que está precisando, começar a ler um livro que está ali em cima da prateleira, da estante. Dá para assumir um compromisso de amor e de serviço. Dá para pensar na vida. Mas o hoje representa um momento existencial. Que possamos aproveitá-lo. Que Jesus nos abençoe, muita luz e muita paz a todos. Que sigamos em frente, firmes com Jesus. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Queridos amigos, que o amor do Mestre Divino faça morada em nossos corações. Que Jesus nos auxilie neste momento, dissipando dos nossos pensamentos fluidos deletérios e que possamos receber as energias espirituais através dos amigos benfeitores que nos assistem. Todos nós carregamos em nossa intimidade valores a serem desenvolvidos, sementes à espera do momento exato do plantio. Somos responsáveis por lavrar o solo dos nossos sentimentos. Vamos sentir essas energias benéficas envolvendo-nos a cada órgão, trabalhando os nossos chakras. Vamos sentir os nossos corações aliviados, cheios de alegria, de amor, de serenidade. O amor de Deus penetra agora os nossos corações. Estamos envoltos em luzes. E essas luzes estão reequilibrando todo o nosso organismo físico, espiritual e mental. E assim, queridos irmãos, vamos continuar o nosso passe através da música. Sinto mão pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião,
elevar o sentimento até o céu, tomar o passe, a doce posição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro. Sorrir às vezes muito, é dar tão pouco. Tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Jesus conta conosco como servidores fiéis e trabalhadores importantes de sua lavoura bendita. Que possamos reconhecer a misericórdia divina a guiar-nos no caminho do bem. Que assim seja.